O Flamengo, no jogo que mais se esperava dele na Copa do Brasil, ele entupiu o Palmeiras no Maracanã e por isso ele está classificado às quartas de final. Claro que tem esse contato. Acho que tem margem. A questão é, esse mesmo lance aí tem hábito que dá pênalti. Tem gente que. Braço esticado dessa forma, dentro da área. Por mais que você esteja ali em disputa com o adversário, não é um braço natural. Eu vejo um braço antinatural e aí a hora que toca nesse braço, você assumir o risco por estar com o braço naquela posição. Se você assume o risco, é infração. Dentro da área, pênalti. Eu tô com a Renata, pra mim foi pênalti também. O Murilo, né, que tá no lance ali, tá com o braço muito esticado, né, corre um risco ali no movimento que ele faz. E se a bola não bate no braço dele que tá esticado, ela ia vir limpinha pro domínio do Pedro, né? Foram 2 pênaltis. Pra mim, um escandaloso, que é o pênalti do Vitor Reis no Gerson. Para mim, aquele pênalti é escandaloso. O outro, para mim, eu marcaria pênalti, mas acho que dá para falar sobre intenção, não intenção. Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para a mídia esportiva de todo o Brasil, repercutindo aí essa partida de Flamengo e Palmeiras, onde o Palmeiras venceu, mas o Flamengo saiu classificado pelo primeiro jogo, que foi 2-0 no Maracanã, né? A partida de ida. E aí teve muitas polêmicas também nesse jogo, né? Teve 2 pênaltis para o Flamengo não marcado, né? Muitas polêmicas nessa partida. O Flamengo não jogou bem, mas não deve ser ignorado o que aconteceu no Allianz Parque. Vamos ver toda a imprensa falando sobre esse assunto, dando opinião, detalhes da partida e principalmente sobre os pênaltis que não foram marcados para o Flamengo, que prejudicou ainda assim o time que passou, né? O Flamengo passou, mas foi prejudicado porque teve pênaltis não marcados que poderiam mudar completamente o cenário no Allianz Parque. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades. Créditos na descrição, vamos agora acompanhar toda essa repercussão. Existem algumas questões pontuais, como por exemplo a questão do Alan no meio-campo. Então, quando você não tem o Eric Pulgar para primeiro volante, ou quando você não tem o De La Cruz para segundo volante e a sua intenção é ter um meio-campo um pouco mais protegido, será que o Alan ainda é a melhor escolha? Embora ele tenha sido contratado para tal, né, veio de grandes campanhas no Atlético Mineiro, mas por lesão, né, ele teve lesão no começo, e por parte técnica hoje, infelizmente, a gente ainda não viu no Flamengo o Alan do Atlético Mineiro, não foi visto. Então, assim, o que o jogo de hoje deixa de recado, que de fato o Tite pode levar daqui para frente, que a hora que ele precisar de um volante um pouco mais de pegada, talvez não, esse cara hoje é o Léo Ortiz, né? Hoje esse cara é o Léo Ortiz. E fica aquela grande disputa, por exemplo, da lateral direita do Flamengo, porque nem o Varela, nem o Wesley se afirmam. Sim. Então, geralmente, o que está fora é o que passa a melhor impressão. Hoje o Varela teve alguns momentos no primeiro tempo de bola com destaque, outros momentos defensivamente com bastante sofrimento. Na reta final, depois o Wesley acabou entrando no segundo tempo. Acho que o Flamengo ele vem no momento da temporada que é um momento bom. O Flamengo ele vem bem no Campeonato Brasileiro, perdeu do São Paulo, mas ele vem como um todo brigando pelo título. O Flamengo, no jogo que mais se esperava dele na Copa do Brasil, ele entupiu o Palmeiras no Maracanã. Sim. E por isso ele está classificado às quartas de final. E também por isso ele chega muito forte para os confrontos das próximas semanas contra o Bolívar pela Libertadores. Então, assim, não é um Flamengo que o tempo inteiro rende o seu máximo? Não, não é. Mas ainda assim é um Flamengo muito forte e acho que o fato de ter sido inferior no jogo de hoje, como foi, o Palmeiras foi melhor do que o Flamengo, não liga alerta daqui para frente. Acho que é um jogo com condições muito especiais e onde o Flamengo teve muitos problemas no começo, mas depois se encontrou para neutralizar aquilo que o Palmeiras podia oferecer de perigo. Pois é, eu concordo, Dona. Não acho que é para ligar sinal de alerta, nem coisa nenhuma, é hora de se comemorar. E eu acho que até partidas como a de hoje, com toda a dificuldade que teve no primeiro tempo, ela ensina para o restante da temporada também. Eu acho que é até positivo no final das contas. Fortalece muito. Você passou, né? Você conseguiu desclassificar um adversário dentro do Allianz, né? Depois de uma vantagem construída no Maracanã e mentalmente isso dá muita confiança, né, pro time. Assim, você superando a adversidade também, porque assim, o primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim e tem muito do mérito do que o Palmeiras fez para que o Flamengo não conseguisse se encontrar. A gente vê sempre muitas críticas, às vezes, do torcedor do Flamengo, porque o torcedor do Flamengo ele gosta muito do jogo ofensivo, né? Desse jogo de imposição, né? Um jogo mais envolvente. Com o Tite, em algumas oportunidades, e já deu certo jogando dessa forma, ele espera um pouco. A gente viu alguns jogos do Flamengo, por exemplo, nesse brasileiro, que ele não teve mais a posse de bola, mas era um time vertical. Especialmente no período de Copa América. Sim, né? O jogo contra o Bahia, por exemplo, como sofreu no Maracanã.
né, e conseguiu vencer o jogo, mas era um time que tinha saída. Hoje o problema no primeiro tempo é que o Flamengo não conseguiu ter essa saída. Iniciar o seu jogo para pensar depois no contra-ataque. Eu não acho que ligue um sinal de alerta tão grande assim, mas eu acho que no segundo tempo ele poderia ter colocado antes um jogador ofensivo para preocupar mais o Palmeiras. Para você ter esse desafogo, para você ter uma saída, para você ter um contra-ataque. Né? Passou no limite ali de você levar pelo menos para os pênaltis, né? E outro ponto, esse eu esqueci, outro ponto de atenção que o jogo de hoje voltou a mostrar, né? Não só hoje, mas hoje foi mais um dia, é a bola aérea defensiva. O Flamengo tem levado uma boa parte dos seus gols de bolas cruzadas na sua área. Tomou 2 gols hoje, é que um não valeu, e o Palmeiras teve outras chances perigosas de cruzamentos, também porque o Palmeiras é um dos melhores times que a gente tem no continente em aproveitamento de bola aérea, mas acho que esse é um ponto que o Flamengo já tem de atenção e que hoje voltou a ficar evidenciado pela chance que o Palmeiras teve. Eu acrescento só mais uma situação, tem sempre uma disputa muito grande na lateral esquerda do Flamengo. O Ayrton foi muito bem no Maracanã, mas ele é um jogador com deficiências assim crônicas na parte defensiva. Eu acho o Vinha um jogador tecnicamente superior e um jogador mais equilibrado no momento defensivo e no momento de ataque. É um jogador que tem uma capacidade de apoiar, de construir por dentro, acho que defende melhor. O Ayrton é mais a flecha, né? Aquele jogador de mais velocidade. Hoje ele sofreu demais. No primeiro tempo, principalmente, muita bola nas costas. Mas eu acho muito difícil tirar o Ayrton Lucas. Eu sempre, quando eu penso... É porque eu vinha, né? Sim. Mas sempre, quando eu penso na lateral esquerda do Flamengo, eu tenho muita dificuldade em ver o time sem o Ayrton Lucas, o Pac. Não sei se você... São 2 jogadores de bom nível. O Vinha é um jogador mais tático, um jogador, acho que até mais completo taticamente para exercer diferentes funções. O Ayrton Lucas com o Tite é um jogador que vem muito em diagonal, é menos aquele jogador que ataca ao lado do campo o tempo inteiro, como foi na época do Vitor Pereira, por exemplo, né? Que foi o momento, acho que onde o Ayrton assumiu o maior protagonismo no Flamengo, foi no começo do ano passado nas mãos do Vitor Pereira. Com o Tite como Cebolinha, ocupa muito o lado esquerdo, o Ayrton vem muito em diagonal. Mas, assim, nas mãos do Tite, o Ayrton é o titular. Né? O Vinha teve seus momentos, mas o Ayrton é o titular. Hoje, no primeiro tempo, ele sofreu bastante porque era um jogo que fugia mais às características dele. A gente não está acostumado a ver um Flamengo jogar tão atrás como jogou hoje no primeiro tempo, porque o Palmeiras impôs isso ao Flamengo. E ele tendo que bater ali com o Maicon, com o Felipe Anderson, né? Ele foi muito testado defensivamente. Quando o Estevão está em campo, era com ele que o Estevão ia bater. Menos mal para ele que não tinha. Aí eu não sei se o Tite olharia diferente para o jogo com o Estevão. Não sei, pode ser. Apesar de saber que o Tite olha para o Ayrton Lucas como o titular. Bom, Fãs de Esportes, a gente vai conversar com a Renata Ruel daqui a pouquinho. Tem polêmica para a gente falar sobre. Torcedor do Flamengo está reclamando demais, apesar da classificação. Mas a gente vai agora para o Allianz Parque, a gente vai conversar com o Vinícius Nicoletti. A Duda Gonçalves também está por lá. A gente começa com o Vinícius Nicoletti e ele traz informações dos donos da casa do Palmeiras. Fala, Vini, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Oi, Marcela, boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, fãs de esportes. Pois é, Marcela, clima quente aqui no Allianz Parque, mesmo depois da classificação do Flamengo. Isso porque o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, tentou acessar essa área aqui e ele foi barrado. Essa área dá acesso aos vestiários e ele foi barrado por um segurança do Palmeiras. Ele deu a volta e voltou com os seguranças do Flamengo e também com o diretor de futebol do Palmeiras. E aí começou um bate-boca aqui, inclusive o Anderson Barros, que é o diretor de futebol do Palmeiras, acusando um torcedor do Flamengo aqui no meio de ameaça, né? Então ficou todo esse clima, ele avisando a CBF, mais um capítulo dessa rivalidade recente entre Palmeiras e Flamengo. O que eu posso dizer, Marcelo, o Palmeiras fez tudo, mobilizou, usou todas as artimanhas para tentar essa virada aqui no Allianz Parque. Antes do jogo, nos vestiários, mensagens dos familiares, dos pais, esposa, enfim, passando e deixando uma mensagem de incentivo para os jogadores do Palmeiras e também imagens das 2 conquistas do Palmeiras em cima do Flamengo, a Libertadores de 2021 e a Supercopa do Brasil em 2022. Foram os 2 jogos que o técnico Abel Ferreira conseguiu bater o Flamengo. Então criou todo esse clima, o time entrou cheio de energia, como a gente viu logo no início do jogo, conseguiu o seu gol aos 7 minutos, mas sofreu também com lesões que preocupam
para a sequência da temporada, porque o Felipe Anderson tomou uma bolada no olho, ficou com o olho bastante inchado, não conseguia enxergar ali, foi atendido e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo. E o Mike, mais uma vez, saiu machucado com dores musculares. Ele que estava retornando à equipe, não jogou no final de semana contra o Internacional. Então fica aí essa questão para o próximo jogo, que é exatamente quem? O Flamengo. A gente viu o Veiga também substituído por desgaste físico, deu tudo que podia, correu demais nessa função, nessa nova função, o Aníbal Moreno e aí 2 jogadores no meio campo um pouquinho mais avançado. Valete, para trazer aí todas as informações e os bastidores dessa partida, né? Mas que coisa, daqui a pouquinho a gente vai mostrar as imagens para vocês de tudo que aconteceu, por que o Marcos Braz queria ir ao vestiário do Palmeiras, o que estava acontecendo ali, será que ele estava querendo conversar com a arbitragem, porque há uma reclamação muito grande. Olha aí, a gente tem a imagem, esse aí já é o Marcos Braz voltando com os seguranças. Primeiro ele foi sozinho, depois ele volta com os seguranças para tentar entrar. E aí começa essa confusão. Olha, o Anderson Barros também nessa história, ou seja, os diretores, né, de Flamengo e Palmeiras discutindo. E aí a gente está mostrando para vocês aí as imagens. Olha aí, olha, chamando. Eu acho que chamando segurança. A impressão que eu tenho é que o Braz foi até lá chamar o Anderson. Parece que chamar o Anderson para conversar com segurança. O Marcos Braz e o Anderson Barros têm uma boa relação. Vamos tentar entender também o que aconteceu. Eles passam com esses 2 torcedores, né? Se é pai e filho, né? Me parece, né? E aí levam para dentro do vestiário, né? Me pareceu uma coisa assim, que eles foram barrados primeiro, depois o Marcos Braz entra para chamar o Anderson Barros, para o Anderson Barros liberar esses 2 torcedores. Essa é a imagem que eu tenho. Mas o Vinícius Nicoletti estava ali perto, disse que teve depois de um jogo tão quente como o jogo de hoje, qualquer movimentação desse nível, ela fica sempre a uma faísca de alguma coisa acontecer, né? E aí, né, o próprio Nicoletti falou que o Anderson Barros chegou a apontar. Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Para alguém que teria o ameaçado. Então, as coisas, para fugir do controle, é tudo muito rápido, né? A informação que chegou aqui. O Marcos Braz gostaria de liberar o governador. Era o Cláudio Castro, não era? Era o Cláudio Castro que estava ali. Você estava olhando e a gente... Eu estava na dúvida. E ele queria liberar o governador do Rio de Janeiro para entrar naquela área. Os seguranças não liberaram. E aí, o Marcos Braz entra no vestiário, chama o Anderson Barros e o Anderson Barros libera o Cláudio Castro para entrar, então, naquela área de vestiário. Realmente, é um vestiário, né? Os seguranças, eles precisam ter todo aquele cuidado e os seguranças também, muitas vezes, eles não têm autoridade para liberar uma pessoa que eles talvez não conheçam. Exato, ele não tem obrigação de saber, né? Não tem... poderia saber quem poderia, mas não sabiam. Então, ok, eles também não terem liberado. Vinícius Nicoletti, qualquer coisa, volta aí com mais informações e a gente teve também, então, esse bate-boca e esse imbróglio. Vamos conversar com a Renata Ruel? Vamos saber de todas as polêmicas lá no Allianz Parque, se estava certo, se não estava errado, se estava errado, se o Daronco acertou ou não. Renata Ruel, então, conosco. Fala, Rê, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Marcela, Zupac, Donan, fã de esporte. Algumas polêmicas nesse jogo que está quente até agora, né, Marcela? Nós temos aí pedidos de pênalti, gol anulado, expulsão do Abel, e a gente vai falar um pouquinho de cada um desses, Má. Então pode começar. Vamos começar com... Vamos começar com o primeiro pedido de pênalti, que é esse lance aí, que eles pediram pênalti no primeiro tempo ainda para o Flamengo. O que eu vejo nesse lance? Para mim, você tem uma disputa por bola, você tem uma disputa por espaço. Eu até vejo, sim, um contato no jogador do Flamengo, mas para mim um contato mínimo.
E aí o que acontece? A regra fala, nem todo chutar, nem todo calçar, nem todo contato é faltoso. Então, para mim, se tem um contato, o jogador do Palmeiras, ele posta o pé, tem um contato, mas um contato de bico ali da chuteira, para mim, muito sutil, com uma intensidade, com uma força muito baixa, e dentro disso, na regra, não é falta, não é infração. Neste lance, para mim, o contato não é faltoso, para mim é contato de jogo que não é o suficiente para derrubar o adversário, eu não vejo penalidade. Quero a opinião de vocês também, Zupa. Eu também não vi pênalti, não. É um lance sutil, mas eu não vi contato para pênalti no Gerson, não. E aí, Donan? Eu fico na dúvida, assim, eu vejo contato ali, né? Acho que ele chega atrasado, né? O Vitor Reis, o Gerson consegue dar uma adiantada. Se em velocidade não é o suficiente para tirar o Gerson da jogada. Para mim é um lance muito difícil, né? Tem um ângulo que parece que não é nada, mas tem um ângulo que deixa claro que tem esse contato. Acho que tem margem... A questão é, esse mesmo lance aí tem hábito que dá pênalti. Tem gente que... É um lance difícil? É um lance que você achou polêmico? Se fosse pênalti, não seria um absurdo? Eu que venho muito de Europa e Premier League, eu não acho polêmico. Eu acharia polêmico marcar esse tipo de lance. Então, eu que venho com essa visão de nem todo contato é faltoso, que você tem que deixar o jogo correr, que você tem que ter essa leitura... Eu não vejo uma polêmica gigante nesse lance. Mas que cabe interpretação? Sim. Sempre que você tem um contato, você tem que analisar se esse contato é o suficiente ou não para derrubar o adversário. Se esse contato gera impacto na ação do adversário. Então, sempre que tem um contato, a gente pode discutir, sim, se é ou não polêmico, se é ou não infração. Dessa forma, é inegável que se tem o contato, há uma certa polêmica. Mas eu vejo um lance que, por mais que você tenha contato, eu não vejo contato suficiente para derrubar o jogador e gerar esse impacto na ação do jogador. Tá. Próximo lance, Rê. O próximo lance que nós temos, eu acho, se eu não estiver enganada na sequência, é o segundo pênalti que o Flamengo pede, não é isso? É isso aí, ó, é esse lance. E aí, eu gosto sempre de ir na regra, e eu falo isso. Você tem ali uma disputa dos dois com aquele braço aqui, espaço, o braço lá por disputa por espaço. O que a regra fala? A regra considera esse um movimento natural ou antinatural para a ação do jogador. É um braço que se justifica para a ação do jogador? Você corre assim, você joga assim, é isso o tempo inteiro, por mais que você esteja ali marcando o adversário. É um braço com natural ou antinatural? É um braço que assume o risco pro adversário, de você ter a bola tocada no braço. Quando você tem um movimento antinatural, você está assumindo o risco dessa bola tocar no seu braço. E se essa bola toca no seu braço, num movimento antinatural, é infração. Para mim, um braço esticado dessa forma, dentro da área, por mais que você esteja ali em disputa com o adversário, não é um braço natural. Eu vejo um braço antinatural, e aí a hora que toca nesse braço, você assumir o risco por estar com o braço naquela posição. Se você assume o risco, é infração. Dentro da área, pênalti. Olha... E aí, Zupa? Esse eu acho um lance mais... Eu acho esse um lance muito mais polêmico do que o primeiro. Tá. Porque a minha dúvida era justamente sobre o fato do Murilo, era o Murilo, né? Tá em disputa com o Pedro. Né? Eles estão juntos, né? Aí a hora que o Pedro sai, a hora que o Murilo estica o braço e a bola cai involuntariamente, né? Em cima do braço dele. Não leva ele até se assusta. Sim. Eu, pela minha interpretação, eu não marcaria o pênalti. Mas aceito totalmente a leitura da Renata, que é muito mais embasada na regra do que evidentemente, a minha. É verdade, mas assim, eu também fico mais com o Zupac do que com a Renata Ruel. Mas o que a Renata Ruel fala, pra mim é lei, então tá dito. É o que tá na regra. O que tá dito, tá dito, é sempre assim. Mas eu também fiquei assim, eles estão ali disputando a bola. Se ele tivesse sem a mão e o Pedro com a mão, porque pro Pedro é mais fácil, né, ele tá ali, e ele ficar com a mão, ele também fica em desvantagem. Foi isso que eu pensei. Então
é uma mão natural do jogo. E aí a bola bateu e achei que não seria pênalti. Mas se a Renato Real tá falando, é porque tá falado. Mas quero a tua opinião, Donan. Eu tô com a Renata, pra mim foi pênalti também. O Murilo, né, que tá no lance ali, tá com o braço muito esticado, né, corre um risco ali no movimento que ele faz. E se a bola não bate no braço dele que tá esticado, ela ia vir limpinha pro domínio do Pedro, né? É uma chance clara, assim, poder dominar até fazer o gol ali. Então acho que esse é um lance para marcar pênalti, né? Eu discordo da interpretação da arbitragem do jogo, do Daronco. Ô, Rei, tem mais 2 lances e daqui a pouquinho o Spindle, ele acabou de dar uma entrevista, mas acabando com a arbitragem, Rei. Então, depois da gente conversar contigo, eu quero colocar essa entrevista do Spindle e aí a gente fala mais sobre a arbitragem. Mas vamos falar desses 2 últimos lances que ainda vamos analisar aqui. Nós temos o gol anulado do Palmeiras por impedimento. Sim. E aí aquela questão do VAR, que a gente já cansou de falar, que o nosso VAR, a tecnologia usada aqui hoje, tem margem de erro, em torno de 30 centímetros de margem de erros. Então, assim, é um frame da bola, é uma linha mais aqui, uma linha mais ali, que torna um lance justo, muito polêmico. Então, assim, dá para cravar que o nosso VAR acertou? Não, não dá. Se você tem uma margem de erro de 30 centímetros, não tem como a gente falar que o nosso VAR acertou em anular esse gol. Ele é traçado, as linhas ali, por humanos. Então, cravar que acertou, cravar que errou, infelizmente, não dá. Essa é a realidade. A gente teria que ter uma tecnologia muito mais avançada para falar que é confiável e para falar que é justo. Em lances assim, o nosso VAR não faz justiça. Certo. E temos também a expulsão do Abel. A expulsão do Abel, a gente entra, né? As pessoas têm dúvida se o VAR poderia entrar num lance desse ou não. Se o VAR considera que é um gesto obsceno, dentro da regra, um gesto obsceno é cartão vermelho. Se é um lance para cartão vermelho, o VAR tem o poder, sim, de sugerir a revisão ali, mostrar a imagem para o árbitro em campo, porque os jogadores e o banco, né, a comissão ali, todos que estão relacionados na súmula estão sobre a jurisdição da arbitragem e do VAR. O técnico pode tomar cartão vermelho? Ele pode. Se o VAR entende que o gesto é obsceno, é cartão vermelho. E aí eu vou até deixar mais para o Zupac e para o Donan, ô Má. Não, Se for agora. Vamos lá. Primeiro falar em relação à CBF. Hoje, por exemplo, nós recebemos a resposta da CBF em relação àquele lance do Pulgar. E a CBF disse no relatório que ela foi a falta foi com pouca intensidade, mais ou menos isso aí que eu estou falando, e que a intensidade que foi feita, a falta, não justificaria o cartão vermelho. Então, assim, depois as fotos apareceram, as imagens apareceram, não sei se faltou intensidade ali, faltou pouco para quebrar, diferente. Então, em relação à CBF, é isso. Reclamar da CBF aqui é quanto mais, né? Em relação hoje, é assustador o pênalti em que nem, assim, com a facilidade que se manda continuar o jogo com a maior tranquilidade do mundo, sem braço esticado, braço... um lance que muito tranquilo de se ver em relação às imagens, de repente até o juiz ali do campo, ele poderia ter alguma dificuldade pelo posicionamento, a gente entende, mas pelas câmeras de TV, pelas câmeras do VAR, a coisa seria mais fácil do mundo. Então, assim, não adianta mais reclamar, não adianta... A gente, graças a Deus, a gente está reclamando agora em cima de vitórias e de classificações. Entendeu? Porque se o Flamengo não está classificado aqui, eu não ia reclamar, não ia vir aqui a público. A gente iria fazer o processo normal, legal, interno de clube para a CBF, como está sendo feito. Mas como nós continuamos a ganhar os jogos, ou enfim,
como hoje perdemos, mas nos classificamos, me deixa tranquilo de reclamar mais uma vez. Mas eu não sei onde é que vai parar. Aliás, eu não sei onde é que vai parar a arbitragem em relação a... Mais uma vez, o que me assusta é o VAR. Não é nem o juiz ali, porque o juiz pode, mais uma vez, não, está coberto e não vê, mas depois, nas imagens, seria a coisa mais fácil do mundo. Em relação ao governador Cláudio Castro, absolutamente nada. Boa, falou então. Você pode criticar, não gostar, mas uma coisa que ele não faz é se esconder. Ele está sempre ali falando. Só para quem não pegou o início da coletiva dele, rapidamente, Léo Dias, ele estava falando sobre o lance do pênalti, que o torcedor do Flamengo, muita gente reclamou, um toque de mão, acho que era do Murilo, né? Um braço aberto ali que o VAR não chamou, por isso a reclamação. E aí, depois, uma explicação, acho que um dos convidados era o governador, Cláudio Castro, e estava junto com a delegação, a parte de, sei lá, credenciamento do time, que você pode passar para quem você quiser, pelo jeito, era do governador e mais alguém que estava junto com eles ali. Não sei se ouviu alguma coisa, claro que a gente está recebendo agora a apuração, mas talvez não deixaram o governador entrar no vestiário, alguma coisa assim, enfim. Segundo as imagens que estão circulando, por uma ordem da presidente do Palmeiras, não foi autorizada a entrada do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no vestiário do Flamengo. Ah, então tá bom. Bom, vamos continuar, né? Espreito aqui, olhando para ver no que se desenvolve aí esse fim de jogo. Inclusive, você falou da Leila. Depois do jogo, a Leila Pereira, eu queria só rapidamente o lance do pênalti, do possível pênalti, Léo. Ali, cara... A bola bate acidentalmente na mão do Murilo, o braço dele já está esticado. Não, ele está olhando a bola. Ele não está nem olhando a bola, ele está olhando o jogador da frente dele, se não me engano é o Pedro, ele já está com o braço colocado. O braço de referência, né? E a bola acaba batendo no braço dele. Não é que ele vai com o braço e acaba acertando a bola. O braço dele já estava posicionado ali. Foi um lance acidental. O Flamengo também pode reclamar de um possível pênalti no Gerson no primeiro tempo. Um lance envolvendo o Vitor Reis. Para mim também não foi penalidade máxima. O Vitor Reis coloca a perna, já crava um pé de apoio e aí acontece um choque com o Gerson. Para mim nada a marcar por essa parte do jogo. Eu acho que o Daronco foi bem. Poderia ter acrescido um tempo maior. 8 minutos eu acho que foi pouca coisa perto do que o jogo não rolou na primeira, especialmente na segunda etapa. Para matar esse assunto, você acha que, pelo menos o que eu penso, não condiz as reclamações com o que foi o jogo, de horrível arbitragem, estamos cansados? Para mim, cara, não. Mais um jogo de arbitragem ok, medíocre, não medíocre, medíocre no sentido que é da palavra, médio. Então, passou na média, enfim, e não foi determinante para o resultado do jogo. Não foi uma arbitragem ok. A gente critica muito a arbitragem com essa questão da cera, mas o comportamento dos jogadores também precisa mudar. Isso. Do time que tem a vantagem no placar. É preciso jogar mais futebol. O Flamengo tinha totais condições de se defender com bola rolando diante do Palmeiras, ainda mais pelas alterações que o Tite fez na segunda etapa, quando o técnico do Flamengo, para mim, foi muito bem e tirou o ritmo da partida, conseguiu travar o jogo do Palmeiras. Jogando daquela maneira, os dois times poderiam competir no Allianz Parque com bola rolando. O torcedor que está na arquibancada, ele compra o ingresso para ver bola rolando, não bola parada com cera de jogador caído no gramado sem ter uma lesão de fato. Vamos ouvir o que falou o João Martins. Fomos classificados. Perfeito, Dalton. Fomos classificados, é isso. O Flamengo não nos classificou. O Flamengo foi classificado. Foi classificado. Perfeito, perfeito seu comentário. Em poucas palavras, brilhante, muito bom, né? Falei sobre os pênaltis aqui, Roberto Loureiro. Falei sobre isso, tá? Um abraço a você. O Léo Ortiz jogou, né, Bernardo, como um volante, mas concordo com você, foram alterações estapafúrdias do técnico Tite. O Flávio Sá está falando aqui, ridículo o futebol apresentado. Os jogadores se esforçam para chegar na Copa e depois vem tudo bichado. A Arrascaeta jogou hoje, Palmeiras é fraco, o Flávio não jogou nada, propôs para isso. Fala sério. Eu não acho que o Flamengo deveria ter poupado contra o São Paulo, não acho, discordo. E agora vai ter mais um jogo contra o Palmeiras no Maracanã que o Flamengo precisa ganhar, tá? O Augusto César Carvalho, que é membro do canal, está falando. Como está dizendo aqui o Alverne, para mim foi pênalti no Gerson, pênalti claro. De La Cruz faz falta.
Mas a ausência do De La Cruz não pode justificar essa péssima atuação do Flamengo hoje. Não pode. O Estudante Sincero estava em férias, estudante. Foi para Paris, inclusive, assistir à Olimpíada, tá? É uma classificação culposa, tá falando o Ivo Jucá aqui. Flamengo, muito mal, muito mal. Famareal tá falando aqui que essa covardia vai cobrar seu preço adiante. Pode ser, cara. Pode ser. Pode ser. O Alex Copley tá puto da vida aqui. Todo mundo tá, né? O pessoal tá louco da vida aqui com o Tite. Né? E eu acho que com razão. O Flamengo se classificou pelo jogo que fez no Maracanã. E tá tudo certo em relação a isso. Tá tudo certo em relação a isso. Afinal de contas, o confronto na Copa do Brasil é marcado por 2 jogos. O Palmeiras não quis jogar no Maracanã. O Flamengo não jogou no Allianz Parque. No fim das contas, valeu a maior qualidade individual do Flamengo. O Flamengo é mais time do que o Palmeiras. Jonas Lemos, que é membro do canal, está falando que vergonha, preferia ter sido desclassificado. Aí não, Jonas, me desculpa, eu não posso concordar com isso. Não posso concordar com isso, tá? Torcer contra para fazer valer um ponto de vista. Você é meu amigo, Jonas, mas eu tenho o direito de discordar de você, né? O jogo foi horroroso. Quando você fala assim, tive nojo do jogo, você tem toda a razão, tá? Dou razão a você, mas eu discordo quando você fala aqui, ó, preferia ter sido desclassificado. Aí não, né? Foi uma péssima contratação, Dalton. Péssima contratação. Foi uma contratação simplesmente horrorosa do Flamengo. Jogador ruim. Jogador muito ruim, né? O Spectre Games está falando aqui, estou passando pano para o massacre sem precedentes. Fala, T Pokémon, um grande abraço a você, meu camarada. É o que eu estou falando, Giovana. Se teve um companheiro nosso que perguntou aqui sobre chance, né, de título na Copa do Brasil. Tudo depende da forma como jogar. Se jogar como jogou hoje, não dá. O Bernardo Ferlini está falando, Tite não é horroroso, o problema é jogar com o resultado debaixo do braço. Ele tem competência para fazer o time jogar melhor do que isso, como já demonstrou. Concordo com você. Mas hoje o Tite foi muito mal. E a análise vai ser jogo a jogo. Não torci contra, mas estou envergonhado. Jogo de time pequeno, está falando de Jonas Lemos, o Ibero Hipólito. Tite fez hoje um TBT da época do Corinthians. Que jogo bizonho. Não vem mesmo ninguém. Vai perdendo o zagueiro ainda. Que diretoria medíocre. Está acabando, né? Vai ter eleição. Eu tenho meu candidato. Não vou falar aqui sobre isso. Não vou fazer campanha para ninguém, mas eu tenho meu candidato e eu acho que a oposição vai sair vencedora, né? A situação, acho que vai perder essa eleição. Mas foi um jogo horroroso do Flamengo. Foi um jogo tenebroso do Flamengo, essa é a grande verdade, né? Eu estou ansioso para ouvir as explicações do Tite. Se você achar também que a gente tem que colocar a entrevista coletiva do Tite por aqui, eu acho que não, né? O Juliano de Miranda está tocando num aspecto muito importante aqui, que foi o Gerson no final do jogo, cara. Foram 2 bolas que ele simplesmente desperdiçou, né? E jogando com o manto do Adílio, né? Tire suas próprias conclusões aí. Concordo com o Marcelo Novaes. O Flamengo foi um time completamente covarde. 2 pênaltis, já falamos sobre isso. O Vini, já falamos por aqui, você deve ter chegado agora, né? Foram 2 pênaltis. Para mim, um escandaloso, que é o pênalti do Vitor Reis no Gerson. Para mim, aquele pênalti é escandaloso. O outro, para mim, eu marcaria pênalti, mas acho que dá para falar sobre intenção, não intenção, né? O Carlos Alberto manda um superchat para a gente. Mande seu superchat para a gente também. Deixe o like nessa live. Culpa da diretoria em priorizar a Copa do Brasil. Parabéns. Agora o Tite escalou Alan e Matheus Cunha no gol. Para quê? Eu tô puto na vida com essa escalação. Grande abraço. Eu também, Carlos Alberto. Eu acho que o seu questionamento é super pertinente. O Alan já deu, né? Né? O Frederico Virgolino está falando aqui que entrevista do Tite ninguém merece. São entrevistas enfadonhas. Péssimas entrevistas. Eu acho horrorosas as entrevistas do Tite. Mas, por dever jornalístico,
a gente coloca por aqui. O fato é que o Flamengo foi um time medroso na partida contra o Palmeiras. Foi um time medroso. E eu não gosto de ver o meu time jogando de forma medrosa. Aliás, eu não gosto de ver nenhum time que tem potencial técnico para render jogar de forma medrosa. Logo, eu serei um crítico do Tite em relação à atuação dele no jogo de hoje. O Leandro Molan está falando aqui, Tite limitadíssimo, 4 zagueiros, muito burro. Tá puto aqui com o Tite também. Eu acho que a hora que eu vi o Davi Luiz entrando no lugar do Luiz Araújo, eu falei, cara, o Tite matou o contra-ataque do time. O Luiz Araújo, que por sinal começou jogando na ponta esquerda e depois no primeiro tempo ainda foi para a ponta direita e melhorou. Foi quando o Flamengo melhorou. Essa mudança tática que o Tite fez aí no jogo, né? Mas ter tirado o Luiz Araújo para colocar o Davi Luiz, faça-me um favor, né? Pequeno Arthur, manda um abraço para você, tá falando o Christian. Beijo no Arthur, valeu. Viva Mestre Adílio, tá falando aqui o Roberto Loureiro. A questão, gente, vamos lá. A questão não é sobre time com perfil mais ofensivo ou mais defensivo. A questão é a covardia. Isso que me incomoda, tá? Então, eu sempre serei um crítico desse tipo de postura tacanha. Como um crítico da postura do time do Palmeiras no jogo no Maracanã contra o Flamengo. É o que está dizendo o Brandão. Perfeitamente. Orlando, cadê o VAR, João Guilherme? Meteram a mão no Palmeiras. É tudo a favor do Flamengo. Você está falando em relação ao quê? Ao gol anulado do Flaco Lopes? É isso? Olha, a tecnologia aponta 1 milímetro à frente, é impedido. O Flaco Lopes estava impedido. Né? Antigamente, quando não existia o VAR, esse gol certamente passaria, né? Mas hoje em dia, e outros lances polêmicos também, né? Teve um lance do Vitor Reis no Gerson, na área, que quando o Gerson foi chutar, o Vitor Reis chegou, o Gerson caiu, muita gente reclama do pênalti. O lance do Murilo, que ele estava com o braço esticado, ou seja, sempre tem reclamação para tudo quanto é lado, né? Isso aí. Ederson Gomes, 2 jogos ruins do Flamengo contra São Paulo e agora contra o Palmeiras. Já botei essa daqui. Também já botei. Também. Ih, rapaz. O Flamengo passou. Está classificado. Né? Está classificado. Camarinho, time frouxo esse do Flamengo. Técnico retranqueiro. Com o JJ não tinha tanto rodízio e jogo covarde. E sim, sempre jogando para cima. Hoje, se não tivesse classificado, a culpa seria do Tite covarde. Sim. Mas classificou. Está classificado. Boa noite, João. Boa noite, José Cunha. Tite é técnico de time de botão. Covarde com força. Lara divina. Estou colocando aqui o desabafo. Então, o Tite abriu mão do ataque. O Flamengo foi inoperante no ataque. O Flamengo, no primeiro tempo, chegou no lance do Gerson, que o Vitor Reis dividiu com ele, e que muitos reclamam dizendo que foi pênalti. E eu não me lembro mais de nenhuma chegada do Flamengo. O Palmeiras atacou, porque precisava. E o Abel usou a estratégia de usar a bola aérea, que é um ponto fraco do time do Tite. Leva muitos gols pelo alto. Tanto que levou outro no segundo tempo, mas que foi anulado por um impedimento milimétrico. Então, o Tite veio para o Allianz Parque com o pensamento que o Abel foi para o Maracanã. Eles têm muitas semelhanças. Eu vou segurar, eu vou fechar a casinha, eu tenho 2-0.
e abdicou de atacar. O Flamengo, em nenhum momento no jogo, ele usou o contra-ataque. Então, galerinha, esse foi o vídeo aí. Flamengo classificado, né? Acho que essa é a boa notícia para os torcedores rubro-negros, para vocês. E fica aí, né, o destaque para esses lances polêmicos, esses momentos onde o Flamengo foi prejudicado, vocês viram aí. Deveria ter sido marcado os pênaltis em cima do Flamengo, dos pênaltis que mudaria completamente ali a situação. Só que começou no primeiro jogo, né? Começou no lance do Veiga, onde o Veiga, ele calça, ele chuta, ele chega quase que na canela do Pulgar. E deveria ter sido expulso e a arbitragem não expulsou. O VAR não chamou o Veiga, não chamou, no caso, o árbitro para poder expulsar o Veiga. E ali, o Flamengo já foi amplamente ali prejudicado, tanto que nesse jogo aí o Veiga jogou muita bola, né, nesse segundo jogo, né? Assustou muito o Flamengo, foi muito utilizado no primeiro tempo, no iniciozinho do segundo tempo. Mas o Flamengo foi sim prejudicado, né? Nos dois jogos, e nesse último agora dos pênaltis claríssimos que o VAR nem sequer chamou. Mas é complicado, né? É complicado lidar com isso. A gente, todo jogo tem que falar da arbitragem, tem que estar mostrando aqui lances, porque a arbitragem é muito ruim. E sempre prejudica, né? Sempre prejudica um time. Não dá pra gente falar, porque todo jogo prejudica só o Flamengo. Não, porque a arbitragem é tão ruim que consegue prejudicar todo mundo. Todo jogo é um time que é prejudicado, independente se é um time da parte de cima ou da parte de baixo, se é um time do eixo ou se é um time que não é do eixo. Todos os times são prejudicados porque a arbitragem, infelizmente, é ruim. Mas temos que destacar porque o Flamengo novamente foi prejudicado nos dois jogos da Copa do Brasil. Então isso é algo muito grave, né? Deve ser levado em consideração, mas infelizmente fica só mesmo de falar mesmo, né? Você fala, certamente a diretoria do Flamengo falou, né? Vai falar novamente e não adianta nada. Não adianta nada porque a CBF não age de nenhuma maneira assim que mude isso, né? Eles não resolvem a situação. Então fica por isso mesmo. E se o Flamengo tivesse sido eliminado por causa disso, ia ser eliminado e não teria nada com relação a isso. É complicado, mas fica aí. A sua opinião é sempre válida, então comenta aí se vocês concordam que foi pênalti no Flamengo, se os dois lances foi pênalti no Flamengo, ou se não, também você pode falar, entendeu? E se você tá feliz com a classificação do Mengão, o Flamengo agora está nas quartas de final. Isso foi muito bom de certa forma, porque o Flamengo elimina pelo menos aí o candidato mais forte da Copa do Brasil, né? Depois dele. Então o Flamengo abre o caminho e agora né, pelo menos no papel, o candidato favoritíssimo a levar essa Copa do Brasil, mas claro, levando em consideração que não é tão fácil assim, tem outros gigantes pela frente que o Flamengo terá que enfrentar, mas agora diminuiu bastante porque é quartas, semi e final, então pelo menos mais 6 jogos aí para o Flamengo decidir a Copa do Brasil, se assim ele chegar na final. Tamo junto, comenta, se inscreve e até o próximo vídeo.